Oi amigos, meu nome é Nayara, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Frei Evangelista e hoje eu vou fazer essa conversa aqui com vocês sobre saúde espiritual. Por que esse tema? Por que saúde espiritual? A gente tem que lembrar que nós somos corpo e espírito. Muitas vezes nós adoecemos e não sabemos, não encontramos uma explicação física para aquilo que estamos passando. E muitas das vezes é porque a causa é espiritual. Então, pode fazer o exame que for e fisicamente nós estamos bem, mas sabemos que ainda tem algo errado, ainda tem um problema, ainda permanece esse problema. Então é porque é uma doença da alma, digamos assim. É um mal que tem uma causa extramaterial. É algo que se explica a nível metafísico, muitas das vezes. Então são essas doenças, esses males que nos acometem e que têm causas emocionais, espirituais, e para podermos saná-los, nós precisamos atacar essas causas. E não é materialmente que faremos isso, não é através de um remédio físico que irão nos passar e falar assim, olha, isso aqui vai curar essa doença espiritual que você está sentindo. Não é isso. Nós mesmos somos os encarregados de trazer esses remédios para a nossa alma. Aqui a gente vai falar de dois pontos importantes. São os venenos da alma, aquilo que traz esse mal-estar, esse sentimento que muitas vezes nós não nos sentimos bem, e também dos remédios, que tem os antídotos para esses venenos da alma. Então, a gente vê que Deus é tão misericordioso que Ele não dá um mal sem que tenha um antídoto, né? Precisamos passar por isso, pelas dificuldades, mas sempre temos os meios de lidar com isso. Então, essas queixas que não são explicadas de maneira, não tem nenhuma causa orgânica, muitas das vezes podem ter sua causa emocional ou espiritual, e a busca de algo transcendente, algo maior, algo que nos conecte com um ser maior, que no caso seria Deus, isso faz com que nós busquemos o reequilíbrio das nossas energias, porque muitas das vezes nós estamos desequilibrados, passamos por diversas situações em que muitas das vezes nos cobram muito e não conseguimos manter o equilíbrio que é necessário para passar por esses problemas de uma maneira menos traumática. Então, se nós estamos desequilibrados, isso vai nos acometer muito mais profundamente. Então, para isso, a gente tem que buscar esse conhecimento interno e buscar entender. Isso que eu estou sentindo não é material, não é orgânico. Qual será a causa desse meu mal-estar, desse sentimento que eu estou passando e que não me traz coisas boas? Então, se a gente for ver, essa falta de conexão com algo maior, com um propósito maior. A gente acaba se virando para coisas que não são tão importantes, gastando muito das nossas energias, se preocupando com o que os outros fazem, com o que os outros nos fizeram também, e esquecemos da chave, que é o que eu posso fazer para melhorar essa minha situação, para alcançar uma saúde integral, uma saúde espiritual, né? Porque se eu estou bem, fisicamente falando, como que eu posso ficar bem também espiritualmente falando, né? Cuidar do corpo e do espírito. A chave é buscar cultivar essas virtudes. Como Jesus nos ensinou, ajuda-te e o céu te ajudará. Então, faça a sua parte, busque esse equilíbrio através dos antídotos para os males espirituais, que você será ajudado também. É importante dizer que o Centro Espírita, a nossa ida, a nossa frequência em palestras, assistindo, seja virtual, seja presencial, isso ajuda bastante, nos traz um equilíbrio momentâneo, porque o equilíbrio perene só vai se concretizar quando nós internalizamos a mensagem que vamos ouvir, a mensagem da palestra, da mensagem que eu li no livro, do trecho que eu li no Evangelho no Lar. Então,
De nada adianta nós frequentarmos atos externos e lermos coisas que não compreendemos se nós não internalizamos. Então, depende de nós, essa é a nossa ajuda para nós mesmos. Nós frequentamos o centro, nós assistimos às palestras, mas principalmente internalizamos a mensagem, porque esse sim é o antídoto para os nossos males, né? Muitas das vezes nós nos apegamos muito a essas práticas materiais, mesmo que sejam espirituais, por exemplo. Muitas pessoas querem ir presencialmente ao centro para tomar o passe, para assistir presencialmente a palestra, porque acham que só lá que eles vão poder ser ajudados. Mas não, a partir do momento em que nós conseguimos uma conexão com a espiritualidade, com Deus, através da oração, através dessa vontade sincera de receber ajuda, de pedir para ver onde podemos melhorar, a espiritualidade não vai falar assim, não vou ajudar essa aí porque ela não está no centro espírita, aquela ali não está na igreja, não vou ajudar. Não é assim que funciona, né? A questão é que em qualquer lugar aonde nós buscarmos estabelecer essa conexão com a espiritualidade, essa conexão com o divino, nós já estaremos recebendo a ajuda, o auxílio. Então, que nós não nos arraiguemos a práticas que não entendemos o seu significado ou achamos que talvez não seja efetivo. Se a gente tem o pensamento forte de que vai nos ajudar, isso já é um grande passo, né? Porque de nada adianta eu frequentar as palestras, ir em paz, se eu não acredito que aquilo vai me ajudar. Então, independentemente de eu ir ou não, se eu acredito que em qualquer momento a espiritualidade pode estar me ajudando, então eu receberei essa ajuda. Como eu falei, a assistência que a Casa Espírita dá, ela é paliativa, ela não é perene. O que é perene é esse nosso engajamento sincero com a palavra de Deus, com a mensagem que Jesus veio nos trazer. Sim, a frequência, as palestras, assistir às palestras, ir tomar o passe, traz um alívio, traz o reequilíbrio, que muitas das vezes é necessário para muitas pessoas que passam por desequilíbrios muito grandes. Mas o importante é que nós busquemos sempre nos afastar desses venenos da alma, buscar a nossa reforma íntima e ter essa vontade sincera em se melhorar. Como eu falei no início, ajuda-te e o céu te ajudará. E aí a gente para e pensa, tá bom, você está falando tanto desses venenos da alma, mas o que é isso? Tá muito abstrato para eu entender. Então aqui a gente vai enumerar alguns desses venenos da alma que tomamos doses diárias que nos fazem mal e muitas das vezes nem nos damos conta disso. Primeiramente, orgulho e vaidade. 2 venenos da alma que todos nós tomamos e muitas das vezes não admitimos que tomamos esses venenos, né? E quantos problemas nós poderíamos evitar se deixássemos de lado o orgulho, a vaidade. Como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, foi pelo orgulho que as gerações sucessivas se perderam. E aí eles completam dizendo, e é pelo amor que elas vão se regenerar, se harmonizar. Então, se a gente parar para pensar, inúmeras guerras que aconteceram, desastres, conflitos que acontecem até hoje em dia e que colocam tantas pessoas em sofrimento, vem do orgulho, tem seu germe no orgulho. Isso quando não vem combinado ainda com a vaidade. André Luiz, no livro Conduta Espírita, ele diz que a lisonja é veneno em forma verbal. Então muitas das vezes nós queremos que as pessoas falem bem de nós, que elas nos exaltem, digam, nossa, que pessoa maravilhosa. Isso a gente não percebe, que a gente esperar muitas das vezes esse reconhecimento, que as pessoas nos exaltem mesmo, isso é pura vaidade. Se a gente sabe que está fazendo a coisa certa, nossa consciência está tranquila, a gente não precisa buscar a aprovação de ninguém, né?
tendo a consciência tranquila de que Deus está vendo o que a gente está fazendo. Então, esses dois venenos já é quando buscamos reconhecer que esses venenos existem dentro de nós, começamos a trabalhar para que cada vez mais eles sejam menos frequentes na nossa vida, no nosso dia a dia. Porque nós somos seres em evolução. É inevitável que nós não sintamos algo de orgulho, algo de vaidade, mas estando atento a esse sentimento, quando ele já chega, a gente pode barrar ou então diminuir um pouco a sua intensidade, assim causar menos sofrimento para nós mesmos. O egoísmo e o ciúme são outros dois venenos em que a gente é exposto com uma grande frequência também. Nós nos expomos a isso, né? Porque tudo é uma questão de escolha e como lidamos com cada uma dessas coisas. Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele diz que o egoísmo traz em si o próprio castigo. Porque você quer tantas coisas para si, não se importa mais com ninguém, que os outros, você acaba se tornando uma má companhia. Os outros não vão querer estar perto de você, porque eles veem que você só pensa em você mesmo, né? Então, ele já traz em si o próprio castigo. E em questão do ciúme, esse sentimento de posse, né? E a gente se esquece que nós não temos nada, nós detemos algo, mas não somos os proprietários reais, nós somos depositários. Deus nos confiou tanto os bens materiais que temos, quanto as pessoas que convivem conosco. É uma bênção que nós convivamos com essas pessoas, mas a qualquer momento elas podem seguir a vida delas, podem partir para o plano espiritual, e a gente fica com ciúme, com esse sentimento de posse. Por quê? Se elas não são nossas, né? Elas são de Deus, como tudo o que é aqui. Então, é infantilidade nossa a gente pensar, é minha namorada, meu pai, minha mãe, meu. Não, se você gosta da pessoa, divida ela com você. Se você gosta das suas coisas materiais, divida. É muito melhor, já tá aí um antídoto pro ciúme, né? A gente não pode ter aquela mentalidade de criança que diz, essa aqui é a minha amiga e ela só é minha, não pode ser melhor amiga de mais ninguém. E a gente para e pensa, poxa, se essa pessoa é minha amiga e eu tenho outros amigos, eu quero que os meus outros amigos sejam amigos dessa pessoa também. Porque assim a gente vai ampliar esse laço de amor e não restringir. Da mesma forma, se eu gosto muito da minha mãe, eu não vou ter ciúme dela sendo carinhosa com outras pessoas. Essas pessoas vão acabar fazendo parte da minha vida também, se eu me permitir isso, né? Então o egoísmo, o ciúme, eles não nos levam a lugar nenhum e acabam fazendo com que as pessoas se afastem de nós, né? Tanto por esse sentimento de que tudo me pertence, de que esse sentimento de posse, que nada constrói, porque nós estamos numa sociedade buscando como meta a fraternidade, e na fraternidade não há o eu, há o nós, né? Então, se buscamos essa convivência harmoniosa, nós temos que buscar, desde as pequenas coisas, lutar contra esses venenos do orgulho e do egoísmo e da vaidade. Mais 3 venenos para a gente considerar aqui também, que fazem muito mal para nós e que nós acabamos gerando esse mal na nossa vida. Ódio, ressentimento e mágoa. Já são palavras até meio pesadas, né, de falar. Como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos distancia dele. Então, se a gente quer buscar essa conexão com o divino, conexão com energias mais sublimes, a primeira coisa que temos que fazer é nos distanciarmos do ódio e buscar substituí-lo pelo amor. Não vai ser num piscar de olhos que vamos fazer isso, mas se a gente parar para pensar, até Jesus nos falou na oração maior que ele diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se nós buscamos que Deus perdoe,
os males que fizemos, os nossos erros e tropeços, a gente tem que buscar perdoar o outro também, não nutrir esse sentimento de ódio que nos puxa para baixo e nos afasta dele, né? O ressentimento, quando você fica remoendo tudo aquilo de mal que a pessoa fez e não deixa passar, e às vezes a pessoa nem sabe que ela causa tanto mal assim, que ainda causou, mas você tá tomando esse veneno. Tem uma fala de Buda, eu não me lembro literalmente como mas a essência é que o ódio, o ressentimento, é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Então é realmente isso, nós nos fazemos mal e queremos que o outro sofra com o mal que nós estamos fazendo para nós. Sendo que através do sentimento de amor, nós estaríamos tomando o antídoto, neutralizando esses sentimentos que vão nos puxar para baixo e nos causar esse mal-estar, né? Eles nos impedem de viver uma vida plena, esse ressentimento, essa mágoa pelo que o outro fez, porque inevitavelmente nós vamos sofrer pelo que o outro fez conosco, vamos sofrer, vamos fazer o próximo sofrer também, e em algum momento nós vamos nos arrepender e buscaremos o perdão. Então, se eu busco que o outro me perdoe, eu tenho que buscar perdoar o outro também. A gente fica mais no passado do que no presente quando ficamos recordando essas coisas ruins que acontecem. E qual o sentido disso? De ficar lembrando de uma coisa que já passou e nos fez tanto mal? Bola pra frente, né? O futuro a gente faz agora. Então, se a gente busca um futuro melhor, que nos pautemos nesses remédios, nesse antídoto para os venenos da alma, que são as virtudes. E agora a gente vai falar de como combater tudo isso, né? Que Jesus já veio nos ensinando. Primeiramente, o amor e a caridade. É o que resume a vida de Jesus aqui na Terra, e que ele, desde quando nasceu, vem para nos ensinar no simbolismo que ele traz, na sua simplicidade, a que veio ao mundo, e no amor que ele ensinou em cada um de seus atos, né? Buscar amar indistintamente, não amar só aqueles que nos amam, não amar só aqueles que são mais próximos. O amor é aquela virtude que quanto mais a gente dá, mais a gente se sente preenchido. Então, se eu sinto um vazio existencial, se eu sinto que estou cheia desses venenos espirituais, os vícios que nós carregamos, o mais efetivo antídoto é o amor. Amar os animais, amar os nossos amigos, a nossa família, amar inclusive os inimigos. E não é amar da mesma maneira, mas começar por não sentir sentimentos ruins, não nutrir sentimentos ruins que nos estagnam e que, de certa maneira, nos fazem desejar o mal àquela pessoa que às vezes não tem energia muito compatível com a minha, né? O amor, só de eu não desejar o mal, eu já estou de alguma forma amando o próximo. Mas buscar refinar cada vez mais esse sentimento e buscar nutrir por qualquer um sentimento de amor, porque assim é Deus conosco. Ele ama cada um indistintamente. O pior assassino que tenha pisado na face da terra, ele nutre o mesmo amor que ele nutre pelo Papa, digamos assim. Então, se Deus é assim, que nós busquemos nos fazer sua imagem e semelhança, como diz a Bíblia, e buscar amar o próximo indistintamente também. A gente tem essa potência divina dentro de nós e muitas das vezes não nos damos conta disso. Então, nos espelhar no exemplo maior para assim nos sentirmos melhores também. Mais virtudes que buscamos praticar para afastar esses venenos é humildade e fraternidade. O reconhecimento de que nós não somos perfeitos,
de que nós não sabemos tudo, que nós não somos melhores em nada, em que o outro, meu irmão de caminhada, está aprendendo assim como eu. Ele pode ter aptidões para certas atividades e eu posso não ter, mas eu tenho aptidão para outras atividades também. Isso não me faz melhor nem pior do que o outro. É isso que a gente tem que lembrar. Não é questão de classe social, não é questão de habilidade intelectual, não é isso. É de que somos diferentes e somos bons da maneira que temos que ser, não somos melhores do que ninguém. A gente está num constante aperfeiçoamento. E quando a gente internaliza a humildade, automaticamente a gente aumenta o nosso sentimento de fraternidade também. Porque se eu não me sinto melhor do que o outro, do que o próximo, eu enxergo ele como meu irmão e vejo que ele tem muito a me ensinar, que ele tem muito a acrescentar na minha vida, nessa minha caminhada. E que eu também posso ajudá-lo nessas aptidões que eu tenho, ajudá-lo a desenvolvê-las. E assim nós dois caminharemos juntos. E se a gente aumentar isso para um nível de humanidade, vejam quão melhor o mundo seria, né? Como diz no Livro dos Espíritos, onde há verdadeira fraternidade, o orgulho é uma anomalia. Então, quem dera vivêssemos num mundo onde o orgulho é a anomalia, né? É o diferente, é a minoria. Num mundo onde o amor reina, a humildade, a fraternidade. E deve começar por cada um de nós, internalizando tudo isso, aplicando e no sentimento de fraternidade, mostrando ao meu próximo como que isso agrega na minha vida e que eu quero ajudar o próximo também e ele pode cultivar essas virtudes. Eu não estou falando aqui de converter o outro para nossa crença, nem nada disso, porque a mensagem de Deus é universal, se pauta nessas virtudes e ela está presente em todas na consciência de todos, mas também em todas as crenças religiosas, espirituais, porque faz parte de nós. Então essas virtudes, elas não são uma maneira de eu converter o outro, de impor a minha crença no outro, nada disso. Eu posso muito bem praticar a caridade, o amor, o perdão, sem nem mencionar o espiritismo, porque essas virtudes são uma linguagem universal, em que a gentileza reina. Então, a partir do momento em que eu busco ser bom, eu estou falando uma linguagem universal de simpatia do outro para comigo e minha para com o outro também. Então, daí a importância de cultivar essas virtudes. Outra questão também que faz com que serve de antídoto é o desprendimento dos bens terrenos, entendendo que tudo é passageiro, né, de que as coisas estão aqui para que eu possa utilizá-las da melhor maneira possível e de preferência, primordialmente, eu diria, em favor do próximo também. Se nós temos algo, aptidões, dinheiro, habilidades, que busquemos ajudar o próximo com isso. Eu posso ser muito bom em matemática e me disponibilizar a ajudar crianças em reforço escolar, nesse momento em que nós passamos que a educação dessas crianças está meio fragilizada, digamos assim, pela questão da pandemia, né? Então, se eu tenho esse conhecimento, por que não compartilhar com o outro? Se eu tenho dinheiro, por que não ir a um bairro mais periférico e buscar compreender a real necessidade daquelas pessoas e ajudá-las com o dinheiro que eu tenho? Se elas estão, por exemplo, com um bebê que nasceu e que eles não têm nem fralda, será que faria muita diferença para mim comprar algumas fraldas e deixar lá? Isso vai fazer toda a diferença para eles. E para nós, às vezes, é algo tão insignificante, né? Então, ter esse desprendimento
de pensar que tudo que eu tenho é só para mim, em meu benefício, e lembrarmos que nós somos um todo. Nós somos irmãos nesse planeta Terra que acaba sendo o nosso lar. Então, quando a gente para e pensa sobre isso, a gente se desprende tanto dos bens terrenos quanto desses vícios que cultivamos, que são esses venenos. Esse desprendimento nos leva ao seu equivalente oposto, que são as virtudes, né? Então, se eu busco me afastar do ódio, eu acabo andando alguns passos em direção do amor. Se eu busco me distanciar da vaidade, eu já estou alguns passos mais próximo da humildade. Então é esse o segredo, digamos assim, é a gente buscar compreender que nós somos seres humanos, que nós sentimos esses sentimentos pouco nobres, mas que depende de nós também substituí-los por sentimentos bons, tendo compreensão de que não vai acontecer de uma hora para outra. E aí que entra uma grande virtude que temos que buscar cultivar em nossas vidas, que é a fé. Essa confiança nos desígnios divinos de que Ele sabe muito bem, Deus sabe muito bem o que está fazendo. Então que confiemos nele e façamos a nossa parte. Haroldo Dutra, ele fala que a fé produz uma serenidade que cura a alma. Nós fazemos a nossa parte e o resto entregamos a Deus. Então isso traz uma paz, traz uma serenidade e traz uma relação de confiança com o divino também. Porque nós fazemos tudo aquilo que está ao nosso alcance e confiamos que Deus fará o melhor para que nós possamos prosseguir nessa nossa caminhada, extraindo o melhor de nós para que nos tornemos seres humanos mais equilibrados, plenos e que internalizaram devidamente essas virtudes. Então esse equilíbrio nos trará a saúde espiritual, nos trará a plenitude que tanto buscamos, esse sentido da vida. Ele se resume nas virtudes que temos que buscar internalizar em nossa vida e aplicar para com o próximo. Então, como diz Emmanuel no livro Pérolas de Luz, confia em Deus, mas não te esqueças que Deus confia também em ti. Então, para que busquemos essa saúde espiritual, confiemos que Deus sempre acha maneiras de nos ajudar. Como diria Paulo, Deus dá a todo momento. Mas que não esqueçamos de fazer a nossa parte. Quando nós estamos fisicamente doentes, nós vamos ao médico buscar auxílio. Então, se nós nos sentimos espiritualmente doentes, que busquemos o auxílio espiritual através da oração, através da prática do Evangelho no lar, através da prática da caridade, ou até mesmo recorrendo à igreja, a centro espírita, a mesquitas, não importa. Todos vão levar a um só caminho, que é Deus. E Deus quer que nós coloquemos em prática a sua essência que Ele colocou em nós, que são essas virtudes que convergem no amor, que convergem no sentimento por excelência, e que todos temos a capacidade de fazer com que floresça dentro de nós, dê frutos e que esses frutos possamos oferecer para o nosso próximo, para que ele sinta o gosto desse remédio tão doce que é entrar em sintonia com o divino e assim experimentar um pouco que seja da plenitude nesse plano terrestre. Então, muito obrigada a todos que assistiram, espero que tenha sido proveitosa e até a próxima!